Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais uma semana aí, é a penúltima semana antes da gente entrar no recesso. E aí vamos dar continuidade aí ao nosso estudo sobre planejamento e gestão estratégica. Próxima semana a gente finda as aulas de 2020, se resguarda para sobreviver nos últimos anos e deixa o diacho desse 2020 para lá e entra 2021, que não precisa nem fazer muito para ser melhor do que 2020, né? Vamos combinar. Mas brincadeiras à parte, aí vamos dar continuidade que a gente estava estudando até agora sobre planejamento estratégico. A gente teve a primeira aula na semana passada. E na primeira aula da semana passada, uma das coisas que eu apresentei para vocês foi esse aqui, ó, o conteúdo programático, certo? E aí eu até falei, ó, não se engane por estar enxuto. Na verdade, eu tive que enxugar porque eu tenho muito conteúdo dentro desses subtópicos, dentro desses tópicos, e ficaria, é, não ficaria prático colocar todos aqui. Então a gente ainda está no estudo do ambiente estratégico no contexto inicial, certo? Depois das fases conceitual que a gente viu na aula passada, vamos dar continuidade ainda dentro daqui do estudo sobre o ambiente estratégico, um contexto inicial. E aí, dando continuidade, vamos lá, falar sobre ambiente estratégico, que é o próximo tópico. Um ambiente estratégico. O que seria esse ambiente estratégico? O que levar em consideração no ambiente estratégico? Até onde vai esse ambiente estratégico? Ambiente, vocês entendem que é onde está inserida a organização. E onde está inserido principalmente no contexto de ambiente externo. E nós temos também a organização em si, que é um ambiente, né? É um ambiente interno. Né? Até a segunda, o contexto inicial aí, sobre a gente falar sobre estratégia no contexto ambiental, vamos ver aqui o contexto inicial, que fala que até a segunda fase da Revolução Industrial, olha aí, lá da segunda metade do século XIX até início do século XX, até o finalzinho do século XX, o termo estratégia não estava associado aos negócios, mas sim ao conceito criado pelos gregos, né, de magistratura ou comandante-chefe militar. Ou seja, até o 1850 o termo estratégia foi associado apenas a interpretações militares, até porque foi lá que surgiu a questão de pensar de maneira a otimizar da melhor maneira possível os recursos disponíveis, o uso dos recursos disponíveis para poder maximizar os resultados. Em fase de maturação, né, amadurecimento, escassez de compreensão do funcionamento e das leis de mercado, né, durante a Revolução Industrial, pouco se pensou em estratégia associada a negócio. Justamente por estar em fase de maturação. Né? Havia mesmo uma escassez de compreensão do funcionamento e das leis do mercado, até porque ela estava se formulando naquele momento. Aí, entre 1850 a 1900, com o surgimento do mercado de massa, né, as economias de escala, né, aí a ênfase. E aí a gente consegue notar que é justamente onde começou a surgir uma das primeiras escolas da administração. A gente vai ver isso mais à frente, né? Mercado de massa, mercado voltado para o grande público, economia de escala, economia crescente, economia escalável. A demanda por mudanças estratégicas significativas na empresa e nos mercados fez surgir a necessidade de conhecimento estratégico. Ou seja, com o crescimento, né, com a explosão do crescimento do comércio, da indústria, do mercado em si, criou-se a necessidade de um conhecimento paralelo também, crescente, sobre estratégia. Ok? Vamos entender o contexto, entendendo o contexto. E aí o interesse pelo pensamento estratégico foi articulado pela primeira vez pelos grandes gerentes do alto nível de grandes empresas da época, destacando no período de 1865 a 1915 a criação da chamada, olha aí novidade para vocês, ninguém nem ouviu falar nisso aqui, né? Administração científica pelo senhor Frederick Taylor, cujas bases colocavam no modelo de tempos e movimento, né? O estudo lá do tempo e movimento que todos vocês já devem ter visto
no estudo da teoria geral da administração, otimização dos recursos e alta produtividade. Okay? A Segunda Guerra Mundial, né, no período de 50 e 60, na década de 50 e 60, foi essencial para o pensamento estratégico, tanto no âmbito militar quanto empresarial, pela decisiva questão de alocação de recursos, nem sempre disponíveis com facilidade no momento necessário. Então, continuou-se aí, né, vamos dizer assim, essa cultura de apropriação ou de aproveitamento do conhecimento estratégico oriundo do militarismo, né, da esfera militar para o gerenciamento de negócios, ok? E a estratégia associou-se diretamente ao planejamento de produção, principalmente, porque era a principal atividade de mercado, né, crescente naquela época, e otimização de uso dos recursos, tanto materiais quanto humanos, né, das empresas. Pronto, o próprio estudo de tempos e movimentos é isso, otimização de recursos, de material humano, né, de tempo, ok? E aí iniciou-se de maneira mais, como é que eu vou falar, direcionado o estudo da estratégia voltado ao mundo empresarial, ao mundo dos negócios. A segunda metade da Revolução Industrial viu surgir muitas escolas de administração, escola de administração, né, que ensinava administração, como o Wharton School e a Harvard Business School, Harvard Business Schools. Muita gente muito importante, muito conhecida, inclusive, principalmente no setor político, é oriundo dessas escolas. Harvard, por exemplo, a Harvard Business Schools, o George W. Bush estudou lá. Então vamos lá. Então na segunda metade da Revolução Industrial viu surgir muitas escolas de administração, né, que desenvolveram fundamentos a partir da implementação das escolas, grandes escolas do ensino da administração, fundamentos que passaram a ser mais difundidos no final do século XIX até meados do século XX, traçando de forma definitiva a relação universidade-empresas referente ao desenvolvimento e aplicação de conhecimento estratégico. Ou seja, as universidades desenvolveram estudos relacionados à aplicação do conhecimento estratégico nas empresas, e as empresas, por sua vez, difundiram esses conhecimentos oriundos das universidades. E aí foi que houve essa difusão, né, essa popularização maior do conhecimento estratégico levado para o ambiente empresarial. Moisés Filho, em 2003, apresenta a evolução do pensamento estratégico, né, da seguinte forma: são 5 formas de analisar e entender o pensamento estratégico entre 1950 e 1990, ou seja, de quando iniciou-se, principalmente, né, houve aí o apogeu da Revolução Industrial, e aí aquele negócio, a crescente da demanda, a produção em massa, a globalização da economia, a economia crescente e escalável. Ele afirma que 5 formas de analisar e entender o pensamento estratégico nesse boom entre a década de 50 e 90. Primeiro, planejamento financeiro, foco no orçamento anual, controle financeiro e administração de resultados. O planejamento a longo prazo, com foco na projeção de tendências e cenários, considerando a vantagem da curva de experiência de longo prazo. Olha, uma das coisas que eu falei para vocês na aula passada é que o planejamento estratégico, uma das características dele é o foco no longo prazo. Quem tem foco em médio e curto prazo é, respectivamente, planejamento tático e operacional. Planejamento estratégico em si, o foco na análise de mudanças no ambiente, seja ambiente interno ou externo, nos recursos internos, nas competências e na alocação de recursos, seja esse recurso material ou humano. Administração estratégica, foco na análise da estrutura dos mercados, nas estratégias genéricas e na cadeia de valor determinada a identificar a atratividade do mercado. A administração estratégica, ou seja, foco na análise da estrutura de mercado e principalmente em identificar
a atratividade, pontos estratégicos de atratividade no mercado. E a gestão estratégica, foco na integração entre planejamento e controle. Planejamento, primeira função da administração, controle, última função da administração. Então, foco na integração entre o planejamento e o controle. Na organização, quando eu estou falando função de organização, estou falando aquele lá que eu falei para vocês, o PODC, né? Pode ser planejamento, organizar, dividir ou dirigir e controlar. Então, foco na integração entre o planejamento e controle, na organização estratégica e na coordenação de todos os recursos para os objetivos definidos com base na estratégia. Objetivo esse, como a gente falou na aula passada, são definidos lá na fase do planejamento estratégico, certo? E nesse contexto aqui, gente, a cada evolução do pensamento estratégico tem novas ferramentas de análise que foram desenvolvidas e aplicadas por muitas empresas, né? Só que nenhuma delas vai ser útil isoladamente no desenvolvimento, por exemplo, da estratégia do século XXI, que foram na segunda metade do século XX. No entanto, é importante, principalmente, a gente saber que, se aplicadas em conjunto essas ferramentas, as principais herdadas ao longo da história, que a gente inclusive vai trabalhar com alguma delas aqui, elas são extremamente adaptáveis, né, aos tempos. E daí a gente traz o entendimento que é importante saber aplicar as ferramentas de análise desenvolvidas em conjunto. Elas são extremamente adaptáveis e darão aos gerentes, né, os gestores, consultores e acadêmicos visões diferentes de uma determinada situação, enriquecendo a análise. É importante a gente ter a análise, uma visão macro e micro, né, de maneira sistêmica e genérica também da organização, da situação, para poder fundamentar da melhor maneira a estratégia a ser adotada. E aí entender o que é e o que não é estratégia. Primeiro, é essencial notar que no momento em que a novidade e o pioneirismo de um produto se encerra, mesmo que continue atraente ou necessário ao mercado, a busca por otimização de custo, simplesmente eficiência operacional, tomar lugar, né? Isso não se define estratégia. Se você focar apenas na otimização de custo, eficiência operacional, em si isso não necessariamente é estratégia. Tem um exemplo nesse caso aqui que eu gosto muito. Por exemplo, a Gol Linhas Aéreas, né, que entrou no mercado brasileiro num momento bastante conturbado, né, no qual grandes e tradicionais empresas passavam por situações de falência. A Varig, por exemplo, a extinta Varig, uma gigante do transporte aéreo brasileiro, que faliu, e dificuldades financeiras, outras enfrentaram grandes dificuldades. Elas tinham um mercado comprador extremamente tímido. Era um cenário totalmente desanimador, certo? A Gol deu certo porque naquele momento o seu paradigma estratégico era completamente diferente de todas as outras concorrentes. A Gol utilizou, né, a simples equação em que os resultados são igual a uma função que relaciona as variáveis, que é atividade, preço, comunicação, receita e custos. E após essa equação, ela entendeu que a inteligência estratégica estava na forma de mexer com as variáveis e não apenas na variável custo, né? Não só na variável custo. E ela se tornou altamente atraente e possível por focar seu modelo de negócio em uma camada da população que nunca tinha viajado de avião, né? Isso é simplesmente genial. Não necessariamente, houve sim essa questão da interferência no fator custo. Inclusive, muitos empresários não aceitaram o modelo da Gol, porque pensavam que a cabeça do modelo vigente na época, eles pensavam com a cabeça de modelo vigente da época, na verdade, né? Porque era o jeito que já estava, e acharam que a Gol estava em busca de eficiência operacional, pura e simplesmente, puxado justamente por guerra de preço. Mas não, a alteração de preço que a Gol implementou, ela, na verdade, foi direcionada de uma maneira estratégica para um nicho, vamos dizer assim, específico, ok?
Enquanto ela nasceu, na verdade, essa estratégia, ela nasceu focada na eficiência operacional de forma estratégica, ou seja, pensando na capacidade de compra de um novo público-alvo do setor aéreo. Ela inovou e foi pioneiro num mercado, num velho mercado, um mercado totalmente cheio de vícios, usando os fundamentos da estratégia e da gestão de forma totalmente exemplar. Seguindo aqui, ó, quando se refere à estratégia, tratamos de decisões e ações que definem o posicionamento da empresa no mercado. Então, como a empresa, de acordo com o que for definido no setor estratégico, vai determinar o posicionamento da empresa no mercado. Posicionamento estratégico, por sua vez, é saber para onde a empresa quer, pode ou imagina ir, atingir ou chegar. Tanto é que no planejamento estratégico, no posicionamento que é definido missão, visão e valores da empresa, que é justamente isso, definir onde a empresa é, o que é que ela é, como ela quer chegar, certo? Além de saber como a empresa é vista pelo mercado, basta saber conduzi-los ao futuro estrategicamente planejado, a nova posição. Conduzir a organização de um ponto inicial, em suma é isso, conduzir a organização de um ponto inicial de onde ela está ao posicionamento estratégico planejado, onde ela quer chegar. Ok? Dando continuidade aqui, o processo dinâmico do planejamento e gestão estratégica. Nessa figura aqui, a gente pode ter ideia do fundamental papel de líderes para que sejam bem realizados processos dinâmicos de planejamento e de gestão estratégica. E aí nós temos a fase de planejamento com análise estratégica, e aí depois, após essa análise, nós temos o posicionamento estratégico. Após o posicionamento, em que são formuladas as diretrizes, ações, nós temos a implementação dessas atividades implementadas, ou desenhadas, né, lá no posicionamento. Aí depois nós temos o controle e mediação de resultados, né, após a implementação, que aí toda essa fase aqui é a fase de gestão. E aí, com base nesse controle e medição de resultados, as decisões de ajuste, né, os ajustes a serem feitos, e posteriormente aí reposicionamos de maneira estratégica, reconfiguramos o posicionamento estratégico. Então, esse planejamento estratégico, ele não é algo fixo, ele pode ser sim alterado de acordo com o que for identificado aqui na fase de mediação e controle de resultados. Aí toma-se as decisões de ajustes e aí reformula-se e aí implementa-se novamente, e aí é um ciclo, né? A gestão é um ciclo. Ok? Então, esse processo dinâmico de planejamento da gestão estratégica auxilia qualquer gestor de toda e qualquer organização a formular e gerenciar da melhor maneira possível o seu planejamento estratégico, né? Dentro dessas empresas pode ter sonhos e fazer planejamento, mas o que a gente vive é numa realidade. Então, não há realidade mais útil e muitas vezes até dura do que por processo gerencial, na verdade, do que aquela que reside na mente dos nossos clientes. E aí deve-se levar em consideração os clientes. Traduzindo, tudo aquilo que está na mente do nosso cliente, a nosso respeito, deve ser buscado e registrado, para que as empresas tenham um referencial a partir de partida segura, um ponto de partida. O cliente, ele não mente e nem tem pena, tipo criança, né? Para isso, a gente tem que ouvir o cliente, né? Para poder, a partir dessa oitiva, formular da melhor maneira o nosso processo de planejamento e gestão estratégica. Então, a gente tem, a partir dessa premissa, que entender o papel do cliente como orientador indireto das políticas desenhadas, né, do plano de ação desenhado na nossa fase de planejamento estratégico. E aí, pessoal, a gente vai ficar por aqui para não alongar muito o conteúdo, até porque, na verdade, poderia sim, mas estamos findando nosso tempo aqui, certo? E a gente dá continuidade na próxima aula. Na próxima aula a gente finda essa parte de conceito inicial do planejamento estratégico para aprofundarmos mais ainda, né? É bom que a gente está entendendo aqui a questão de conceito inicial, o contexto que estava inserido,
para à frente saber o porquê se fala A ou B de determinadas situações. Bom, estou aí à disposição. Qualquer pessoa que tiver algum apontamento a fazer sobre a aula, dúvida, é só falar aqui no mural ou mandar mensagem para mim que a gente desenrola. Ok, pessoal? Bom, é isso aí. Bons estudos para todos vocês. A gente se vê na próxima semana. Valeu!